E se fosse possível explicar toda a história da humanidade? Impérios, guerras, tudo, olhando apenas para um mapa. Parece uma ideia ambiciosa, não é? Mas em 1904, um geógrafo britânico afirmou ter encontrado a fórmula para fazer exatamente isso. Bom, para entender essa ideia, a gente precisa voltar para uma declaração bem bombástica feita em 1904 por esse geógrafo, o Halford Mackinder. Ele disse o seguinte: a era dos descobrimentos, aqueles 400 anos de exploração, tinha acabado. Ponto final. E o que ele queria dizer com isso? Basicamente, que o mapa mundi estava completo, não havia mais terras desconhecidas para conquistar. A partir daquele momento, o mundo se tornou um sistema interligado. Qualquer coisa que acontecesse num canto do planeta ia ter um eco, uma consequência, do outro lado do mundo. Então, nesse novo mundo, nesse tabuleiro de xadrez global, o Mackinder fez uma pergunta gigantesca. Será que existe um padrão por trás de tudo? Uma espécie de fórmula geográfica secreta que determina o rumo da história? A ideia dele era a seguinte: para entender a história de verdade, não adianta olhar só para os grandes líderes ou para as grandes ideias. É preciso olhar para o palco onde tudo acontece, para a geografia, onde ficam as montanhas, os rios, os desertos, porque é isso que no fundo molda tudo. E essa busca levou a uma conclusão, olha, bem radical. Ele chegou à conclusão de que a chave para entender a história do mundo não estava espalhada por aí, estava concentrada numa única e gigantesca região do planeta. Ele batizou essa região de pivô geográfico da história. Hoje, a gente conhece ela mais pelo apelido que ele mesmo deu depois, o Heartland, o coração da Terra. Mas o que torna essa área tão especial? Bem, pensem nela como uma fortaleza natural gigantesca e, ao mesmo tempo, uma plataforma de lançamento. É uma planície imensa que dá uma mobilidade incrível para quem está lá dentro. É uma área que se estende por milhares de quilómetros, cheia de recursos. E o mais importante de tudo, é praticamente impenetrável pelo poder dos navios. E segundo o Mackinder, essa área pivô, o Heartland, era o verdadeiro motor da história, porque ela gerava um conflito eterno entre dois tipos de poder fundamentalmente diferentes. Por um milénio, o que vimos foram ondas de poder terrestre. Pensem em invasores a cavalo saindo dessa grande planície, hunos, ávaros, mongóis, um verdadeiro martelo vindo da Ásia, batendo sem parar nas civilizações costeiras da Europa e do resto da Eurásia. E aqui vem a parte mais irónica e talvez genial da teoria dele. Mackinder diz que foi exatamente essa pressão constante, essa ameaça vinda do leste, que forçou a Europa a se tornar o que ela é. Foi essa martelada que obrigou os europeus a se unirem, a inovarem, a criarem a sua civilização. Então, a dinâmica por séculos foi essa. O poder terrestre, com seus cavalos, saindo do Heartland para atacar. E o poder marítimo, com seus navios, na periferia tentando se defender. Mas aí veio a era dos descobrimentos, e o jogo virou completamente. De repente, os navios europeus não estavam mais só se defendendo, eles estavam dando a volta ao mundo, cercando Heartland por fora. Só que um Mackinder, escrevendo lá em 1904, viu que o jogo estava prestes a virar de novo. Ele enxergou uma nova tecnologia no horizonte que ia dar uma vantagem decisiva de volta para o poder terrestre. E essa tecnologia era o caminho de ferro, a ferrovia. Pensem bem, naquelas estepes gigantescas, sem estradas, um trem não era só um jeito mais rápido de viajar, era uma verdadeira revolução, mudava tudo. E qual era a lógica por trás disso? Simples. As ferrovias podiam finalmente unificar aquele território imenso, mobilizar todos os seus recursos e dar ao poder terrestre uma velocidade nunca antes vista. O resultado final? A possibilidade real de um império continental autossuficiente e, talvez o mais importante, um império imune ao poder naval. E foi essa visão que levou Mackinder a fazer um alerta bem sério para o futuro. Foi praticamente uma profecia geopolítica que acabou influenciando a estratégia global por todo o século XX, inclusive sendo uma das bases intelectuais da Guerra Fria. O que ele previu foi o seguinte: se uma única potência, ele pensava na Rússia ou numa aliança entre Rússia e Alemanha,
conseguisse controlar o Heartland e construir uma rede de ferrovias, essa potência teria acesso a tantos recursos e estaria tão protegida que poderia construir uma frota naval invencível e, a partir daí, o Império Mundial estaria ao seu alcance. Isso tudo nos traz a uma pergunta final bem pertinente para os dias de hoje. Mais de um século depois, com os jatos, satélites e o ciberespaço, será que essa fórmula geográfica do Mackinder ainda faz algum sentido? Ou será que a tecnologia finalmente nos libertou das amarras do mapa?